Vamos lá falar do Santa Cruz, né? Até arrancou um certo tom de risada aqui a pouco, porque se a última rodada agora do meio de semana teve apenas um jogo no estádio do Arruda, pela Série A2 do Campeonato Estadual, esse final de semana agora reservam-se 3 partidas das 6 da quarta rodada do Pernambucano da Série A2, todos para o gramado do José do Rego Maciel. Vitória, Veracruz e Torres receberão suas partidas, e a gente até fica rindo muito por conta do desdobramento da tabela. Um jogo no sábado às 3 da tarde, um jogo no domingo às 10 da manhã. Meu amigo, jogar domingo, 10 da manhã, no calor que tá fazendo, em pleno estádio do Arruda, coragem, viu? E no mesmo domingo, às 3 da tarde, mais uma partida. Segue o Santa Cruz recebendo as partidas de 4 equipes na disputa do Pernambucano da segunda divisão. Quem sofre nessa história é o gramado do Arruda, né? Desse acordo que foi feito entre o Santa Cruz e a Federação Pernambucana, que nas contas do clube, pelo menos semanalmente, pela informação que foi dada pelo próprio presidente da Federação, Evandro Carvalho, que existe uma ajuda de custo semanal da Federação Pernambucana ao Santa Cruz no valor de R$30 mil, até mesmo para, além de tentar quitar as pendências com funcionários do clube que ainda seguem com salários atrasados, também essa manutenção do gramado do José do Rego Maciel, que ainda vai receber muitas partidas. Agora que a gente vai entrar na quarta rodada do Pernambucano da Série A2, e até a própria diretoria, né, comissão patrimonial, na pessoa do Vitor Pessoa, destacou que o gramado do Arruda estará em plenas condições no começo da próxima temporada para receber as partidas oficiais do Santa Cruz no ano que vem. Então, uma carga excessiva de jogos. A gente já viu até em um outro momento um aspecto bem estranho, né, da grama, da tonalidade da grama do estádio do Arruda, e claramente as partidas elas vão se intensificando com o passar dos jogos, com o passar das rodadas, e o gramado do Arruda recebendo ainda mais partidas. Sobre a SAF do Santa Cruz, segundo as informações do presidente Jairo Rocha, a SAF Coral ela só será definida após as eleições. Jairo Rocha também destacou que a proposta de investidores brasileiros ela continuará em vigor e será tocada após o pleito do próximo dia 12 de novembro. O torcedor tinha a expectativa de que o Santa Cruz já pudesse anunciar as tratativas com essa SAF e a assinatura da SAF já neste mês de outubro, para que em 2024 o Santa Cruz já pudesse iniciar o ano sendo a Sociedade Anônima do Futebol. Mas pelo que a gente está acompanhando agora das últimas informações, os bastidores, infelizmente, ao longo de todas essas tratativas, né, para a implementação dessa SAF no Santa Cruz, foram bastidores acalorados, né? O que a gente acompanhou foram divergências entre o executivo, o deliberativo, e mesmo agora com esses elos administrativos do Santa em consonância de ideias, né, todo mundo convergindo com aquilo que interessa ao clube, os investidores eles deram uma pausa, né, não estão mais intensificando com um pouquinho mais de celeridade esse processo da SAF, até mesmo para aguardar qual será o próximo presidente do Santa Cruz para o triênio 2024-2026. Então, com isso, a gente tem essa pausa, que inclusive para Jairo Rocha é plausível, e também para o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, que também deu a sua opinião em relação a essa pausa da SAF, que para ele essa SAF tenha legitimidade. Ela pode até acontecer dentro da legalidade. O que é que ele quis dizer com isso? Na última gestão, Antônio Luiz Neto passou aí praticamente 2 anos como presidente de Santa Cruz. Só resolveu implementar a SAF no final da gestão, quando tudo havia dado errado, né? O Santa não foi bem no estadual, eliminado na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil até conseguiu ali um recurso no início, mas a Série D foi desastrosa com a não classificação à fase seguinte da competição. Então só depois de todo esse desastre esportivo,
na parte administrativa, quis um Santa Cruz, né, onde a SAF seria a resolvedora dos problemas corais para as próximas temporadas. Então, para ele não havia uma legitimidade para que Antônio Luiz Neto pudesse ter a responsabilidade de colocar a SAF dentro do Santa Cruz. Até porque é algo que, para o último presidente, né, que acabou inclusive renunciando, Antônio Luiz Neto, o sócio-torcedor não participaria dessa discussão, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente fala também sobre essa AGE, né, que pode definir, né, esse poder ao sócio de votar a implementação ou não da SAF e qual SAF a ser implantada no Santa Cruz. Então, essa legalidade, ela existe, né? Você poderia muito bem, em trâmites legais pela Justiça Comum, normalmente inserir a SAF no Santa Cruz nesse momento. Outro ponto que ele destacou é que o próprio Jairo Rocha também não tinha interesse nesse momento de inserir a SAF por ser um presidente com menos de 30 dias no cargo. E isso, de uma certa forma, não lhe daria um certo conforto para ser o presidente do Santa Cruz nas próximas semanas, antes mesmo na realização das eleições. Então ficará a cargo do próximo presidente a inserção da SAF dentro do Santa Cruz, o que daria a esse presidente que vem a assumir essa tal legitimidade, né? Um legítimo presidente que chega com o voto do associado coral para que ele possa implementar, né, esse processo que é tão aguardado pela torcida tricolor. Sobre as eleições, a gente viu e mencionou há pouco a situação dos salários dos funcionários e a chapa, né, alguns membros que estão acompanhando o candidato Albertino dos Anjos acabou doando neste meio de semana 45 cestas básicas para funcionários do clube que seguem com esses salários atrasados. As informações que a gente tem é que o Santa já se aproxima desse quarto mês de vencimentos atrasados. A situação ela só se agrava e com isso houve, né, por parte de Albertino dos Anjos essa iniciativa, né, de doar cestas básicas, pelo menos para amenizar a situação desses funcionários do Santa Cruz. Sobre a AGE, que a gente havia mencionado há pouco, a Assembleia Geral, né, Extraordinária, a Assembleia Geral de Sócios, né, há uma expectativa por parte do conselheiro Jaime Fortunato da realização dessa Assembleia Geral no dia das eleições do clube. Talvez dia 12 de novembro seja um dos dias mais importantes do Santa Cruz nos últimos meses, né, que é a realização do pleito para conhecer o seu novo presidente, bem como também a realização dessa Assembleia Geral, que poderá devolver ao sócio o poder de votar essa SAF, né? E isso hoje está exclusivo nas mãos do Poder Executivo. Lembrar que com essa paralisação de investidas mais firmes da SAF de investidores brasileiros, a gente fica agora com uma interrogação enorme sobre o que pode acontecer da SAF de investidores estrangeiros, lideradas por Mancuso, né? Tem também o aval do presidente Albertino, do candidato presidente Albertino dos Anjos, e isso de uma certa forma a gente vai ficar no aguardo, porque houve até a divulgação de uma data que poderia ser apresentada essa proposta, né? Uma data de 19 de outubro, ou seja, na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, quinta-feira, perdão, da semana que vem. Então, de fato, né, há ainda essa chance disso acontecer. Investidores, inclusive, viriam à capital pernambucana, junto com o ex-jogador de Santa Cruz, né? E o Albertino dos Anjos também usaria-se desse momento para divulgar, né, a sua chapa, né, para a disputa das eleições no próximo dia 12 do mês que vem. Então a gente vai ficar na expectativa por mais informações desse investimento, né, dessa possível investida de uma SAF de investidores estrangeiros no clube, né? Mas a princípio, até pelas informações do Jairo Rocha, não chegou absolutamente nada ao clube, porém é algo que ainda é aguardado, né, como uma expectativa também pelo próprio torcedor. Se de fato uma SAF com investidores locais ou com investidores estrangeiros vai sair do papel para que o Santa Cruz possa viabilizar esse processo, e até o próprio Jairo Rocha destacou que está aberto a novas propostas, a que outros interessados também possam, quem sabe, né, depositar aí a sua confiança no Santa Cruz, que o clube estará aberto a ouvir essas propostas. Mas por enquanto, uma proposta mais concreta
uma que ainda está na base da especulação, e quem sabe o clube aí podendo receber mais novas propostas com o passar do tempo.